Caríssimos, a paz do Cristo ressuscitado seja a luz na sua vida. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2026, e o tema da nossa reflexão de hoje é Jesus caminha sobre as águas. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 46 a 52. Tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. Estas palavras foram ditas por Jesus aos discípulos na travessia do mar da Galileia. Após a multiplicação dos pães, Jesus mandou seus discípulos esperarem por ele no outro lado do lago. E após despedir a multidão, retirou-se para o monte para orar. E aqui faço duas rápidas observações. Primeira, Jesus sempre procurava um lugar alto para orar. Segunda, ele sempre estava em orações. Nos parece que o lugar alto significa que se aproxima mais de Deus. E o fato de sempre estar em oração significa que Jesus estava em constante comunhão com o Pai. Já tarde da noite, os discípulos ainda remando no meio do lago, e Jesus os observava da margem. Então, Jesus foi encontrá-los andando sobre as águas. E segundo Marcos, deu a entender que ia passar ao lado do barco, como se fosse um fantasma. E isso causou grande pânico aos discípulos, que começaram a gritar com medo. Mas Jesus lhes acalmou, dizendo: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E a seguir subiu na barca, e os ventos cessaram. Neste mesmo episódio contado por Mateus, aparece Pedro indo sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas como não acreditou completamente, começou a afundar por falta de fé. A barca e o cansaço físico dos discípulos que remavam contra os ventos pode ser interpretada como pessoas que creem e até amam Jesus, mas não conseguem entender com claridade a mensagem do Mestre, tal como a multiplicação dos pães. Por isso, são impedidos de reconhecer Jesus no meio do vento das tribulações, no meio das dificuldades da vida material. O lago ou o mar é local de perigo e representa o mar da nossa vida, local de perigo também, de medo, de falta de segurança. E o vento que sopra representa Satanás nos empurrando em sentido contrário, nos empatando de enxergar a luz que é Jesus. Mas Jesus sempre está ao nosso lado da nossa barca, dizendo: não tenham medo, sou eu. E nós muitas vezes achamos que estamos vendo um fantasma. E você é capaz de reconhecer Jesus no meio das suas tribulações? Meu irmão e minha irmã, leia na sua Bíblia o texto completo desta mensagem, capítulo 6, versos 46 a 52, e reflita um pouco sobre esse texto. A Jesus toda a honra e toda a glória, hoje e sempre.